Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Este é o Automotivamente, o podcast dedicado ao aftermarket automotivo. Como vocês sabem, nossos convidados são celebridades do setor que vêm aqui compartilhar seu conhecimento, doando seu tempo para contribuir com a troca de informações por todo o nosso ecossistema. Hoje, um episódio especial que nós estamos aqui gravando. Nós convidamos uns colegas que, assim como nós, são batalhadores aí para levar informações até vocês. Então, o pessoal do TorqueCast, eles montaram um podcast parecido com o nosso, né? Eles têm um viés diferente, nós vamos falar durante o episódio. Mas eu trouxe os dois aqui hoje porque eu acho que, como sempre, né, nós devemos apoiar ações que compartilhem informações e contribuam com nossa comunidade, com o nosso ecossistema, de maneira a colaborar, né, fazendo com que as informações transitem por todos os elos da nossa cadeia. Tá? Então, hoje recebo aqui Daniel, bem-vindo, cara. Obrigado, Beirã. Daniel. E Felipe. Só para colocar Obrigado, o seguinte, cara, eles têm, então, o podcast deles está aqui na nossa tela. Quem está nos ouvindo, por favor, depois procure aí no YouTube. A gente tem aqui a logomarca deles, inclusive, muito bacana. E qual é a ideia aqui? É a gente trocar um pouco de ideia, né? Saber como é que eles começaram a fazer o podcast e por quê. E para fazer uma transação aqui de opiniões, né? Exatamente. E de considerações. Mas Muito diga bom. aí, como é que começou a ideia de vocês? Não, só assim, Claro. como eu falei, né? Hoje é um episódio automotivamente TorqueCast. Exatamente, Né? ATM TorqueCast. Isso aí. Muito legal. Mas se apresentem aí, fiquem à vontade, o Vou tempo deixar de o Fê vocês. fazer as honras primeiro. Vamos lá. Então, a ideia do podcast, ela nasce lá um ano e meio atrás. Eu tinha o projeto de levar para televisão. A ideia do projeto começa indo para Band Vale, um projeto parecido com o Autosport, só que para Band Vale. Tá. E aí eu desenhei todo o projeto. Junto desse projeto ia ter o podcast, que começa com outro nome. Ele começou como Papo de Oficina. Tá. E aí a gente teve alguns problemas com o nome, enfim, a gente acabou tendo que trocar. E nasceu o TorqueCast, a gente decidiu não levar mais para a TV, porque a questão de custo era muito alta, enfim. Internet a gente teria um custo bem menor, seria mais o custo da produção viável, mesmo, né? E aí a gente decidiu seguir com o podcast. E aí, assim, meio que nasce... Por que vamos desenhar, vamos fazer... Eu até contei um pouco no episódio que a gente trouxe o Adriano Bosch. No finalzinho do vídeo eu falo um pouquinho, né? Sobre o porquê e tal. Lá, quando eu era moleque, eu ia muito em televisão. Então, gravei novela, não como ator, mas elenco de apoio, né? De novela na Record, no SBT, e eu tinha muita vontade de estar ligado a esse meio artístico. Então, meio que juntou uma coisa que eu faço hoje, que é minha profissão hoje, segmento automotivo, é o que eu respiro, e aí com a vontade, meu sonho antigo, lá de trás, de ter um trabalho junto com a mídia, com audiovisual. E aí, desenhei. Quando eu comecei, a ideia era um camarada da empresa que ia desenvolver comigo. No final, ele acabou não indo junto por uma questão financeira e tempo também. E aí, meu cunhado falou assim, a ideia é top pra caramba, isso aqui vai ser legal. Eu vou embarcar na sua ideia. Até eu brinco com eles, eu brinquei muito, né, com ele em alguns... Mas peraí, você tem que falar quem é seu cunhado, pô. Tem que dar o crédito. Não, com certeza. O senhor Wilson Saldanha. Sim, abraço pro o senhor Saldanha fez toda a primeira temporada comigo. Ele embarcou na minha loucura, né? Ele que falou, cara, o projeto é muito top e eu vou embarcar com você, vamos nessa. Ele dividiu todos os custos comigo na primeira temporada e no comecinho da segunda temporada. Até vinha algumas
dificuldades aqui e a gente tem que dar uma pausa no projeto e voltar. Quando a gente volta com algumas novidades. Já vem o Daniel, né? Vem toda uma novidade. Que a gente ainda tem alguns episódios para soltar que a gente gravou, né? Que vem algumas novidades. Então, basicamente, começa o Torque assim. O Torque, eu sempre acompanhei desde o começo, quando o Felipe e o Wilson começaram. Eu sempre apoiei muito. Eu falei, vai que tá precisando disso, né? O setor precisa de levar informação, dar voz às pessoas, né? Acho que é importante, é legal. E as pessoas, né? É o que eu falo, a pessoa se assiste e elas, mesmo que ela não esteja, ela se enxerga, né? Em alguma situação, né? Então ela fala assim, aquilo tá falando de coisas que eu vivencio no meu dia a dia, né? E eu acho que isso é bacana. E aí eu fui como convidado do Torque na primeira temporada, né? Na primeira temporada. Na primeira temporada. Foi bem legal. Inclusive eu gravei no mesmo dia que o César, né? César Rignani, né? Do Autosport. E aí depois passou, na segunda temporada eles me convidaram para voltar. Falei, opa, com certeza. A gente até, o Wilson estava com um projeto de fazer que eu sou músico também, né? E ele falou, vamos fazer alguma coisa, você traz uns caras da música e tal. Falei, vamos fazer, vamos desenrolar. Aí depois foi quando deu a pausa do Torque, né? E aí foi quando o Felipe me ligou, queria bater um papo com você e tal, tem uma proposta. Eu falei, vamos lá. Ele falou, o Wilsinho vai ter que sair do projeto por questão de agenda, diversas coisas. E aí a gente precisa de alguém para ancorar. Aí a gente conversou. Para ser um host junto Exatamente. Com aí ele falou, e como Aí ele sentou ele e o Wilson, conversaram sobre nomes, aí o Felipe falou, o Dani é o cara para chegar junto. Já participou, os dois foram legais os episódios. E aí me ligaram, eu falei, na hora eu falei, bora, vamos para cima. Quando começa e... Não, mas eu ouvi vários episódios de vocês, eu acho que vocês estão fazendo um belo trabalho. Obrigado. Concordo com vocês que o mercado precisa muito disso. Também foi por isso que o Automotivamente nasceu. Né? Ô, Beirão, uma coisa que eu falo é assim, a gente tem muito papo bacana fora das câmeras. E aí a gente, imagina se a gente levasse esses papos bacana para frente da câmera e a galera conseguisse acompanhar isso. Então, meio que uma das coisas que a gente quis, né, trazer foi isso. Falei assim, quantas vezes a gente não vai, né, numa confraternização, a gente junta lá no bar, né, e, um almoço com a galera que é tudo do nosso segmento, tudo da área e começa a bater o papo, e sai cada assunto top. E a gente fica pensando assim, imagina se isso aqui fosse compartilhado com mais, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Sei lá, inúmeras pessoas. Né? O quanto de informação você consegue levar para essas pessoas? Às vezes de um bate-papo que às vezes a gente nem imagina. Você leva informação para tanta gente e são informações relevantes que ajudam no dia a dia da pessoa. Sim. Então... Sim, eu acho muito legal. E para você ter convidado o Daniel, na minha opinião, você fez um acerto, né? Porque para falar sobre o nosso setor, tem que ser gente que conheça. Tem que ser gente do meio. Se a gente estivesse falando um assunto aberto, de que interessasse para diversos públicos, né? Poderia ser uma outra pessoa. Mas no caso, você convidou o Daniel, que é um cara também, assim como você, que começou a vida, né? Acho que é importante a gente falar sobre isso, né, Daniel? E como é que vocês vieram para o setor de autopeças? Né? Vocês eram supervisores, né? de fábrica, quer dizer, vocês já correm aí o varejo há muito tempo, os distribuidores e até aplicadores, né? Até oficinas. Até oficina. Isso. Eu tenho 13 anos no mercado já, né? Passagem por algumas fábricas, eu passei por 5 fábricas no segmento, né? Até chegar hoje eu tenho a empresa de representação, mas também trilhando vários caminhos aí, passando por fábrica, né? Hoje eu tenho a minha empresa de representação, mas já trabalhei dentro de uma empresa de representação. Como chama a sua empresa? É a Racing Representações Automotivas. Racing, quem legal. Quiser acompanhar um pouquinho, também está lá no Instagram. Só por Racing Representações que aparece lá. Ótimo. Dá para acompanhar um pouquinho do que eu faço. Quer dizer que de supervisor, então, você já galgou um passo acima e já se tornou um representante. Já me tornei um representante, legal, exatamente. Surgiu algumas oportunidades, né? O pessoal já... A gente, quando é do meio, a gente acaba conhecendo um leque grande de pessoas das fábricas. Né? A gente faz muito network, né? E o próprio podcast expõe muito a sua marca pessoal, né? Com certeza, com certeza.
Eu costumo não colocar muito, falar da racing lá, né? Mas é uma coisa que dá para começar a explorar. Eu tento não misturar muito o que é o podcast e o que é o meu, né, o meu trabalho. Na verdade, até porque... acho que nós dois, né? A gente tenta... A gente comenta, assim, dependendo do assunto, a gente entra um pouco. Só que a gente tenta ser um pouco neutro, né? Pra gente dar a voz pro convidado. Porque às vezes tem um convidado que é do segmento... Para não dar choque de marca, alguma coisa, a gente tenta ser um pouco neutro como hosts e deixar o convidado para falar, às vezes, da marca dele, da linha dele. E quando tem brechas, a gente vai falando um pouco do nosso dia a dia também, né? Dá só umas pinceladas, né? Sobre o que a gente faz mesmo, assim, o que é a empresa que a gente... Ou quando conta alguma situação que ocorreu no dia a dia. No dia a dia, Então, tem bastante coisa. Você, por exemplo, Daniel, está no mercado desde quando? Eu tô desde 2011. Eu trabalhava com laboratório farmacêutico, né? Aí quando eu recebi uma proposta para vir para o mercado automotivo, até falei, nossa, será que é totalmente diferente, Totalmente. Né? Aí eu falei, será que vai dar certo? Será que não vai? Eu entrei pela DMC na época. Que eu falo que é uma grande escola. Um abraço para a Dirce, que a Dirce é 10. Aí uma grande escola, aprendi muito lá. E aí eu entrei fazendo uma linha que era do automotivo, porém... Não era tão segmentado, não era que eu peguei iluminação, peguei na Philips, né? Então era uma linha que era mais tranquila. Eu falo que eu entrei e fui pegando aos pouquinhos, né? E aí depois que eu entrei, gostei, eu falei, aqui, achei meu lugar, não saio, né? E aí depois passei por outras fábricas, passei pela Anroy, passei pela... Trabalhei com a Simone na Mobenzani. Que bom. Eu trabalhei com a Simone ainda... fornecedora nossa. Isso, a Simone aprendi muito com ela também. Ela é um gênio. Aprendi muito com ela. Depois, ainda estava pela DMC, quando eu trabalhei com ela. Depois eu fui para a Anroy e já comecei a ir trabalhar direto com as fábricas. Aí você saiu da DMC. Aí saí da DMC. Só para nossa audiência entender, né, e acompanhar, a DMC ela é uma empresa especialista em treinar promotores de campo para as fábricas. Então, as fábricas, ao invés as fábricas muitas vezes não têm o know-how e tempo, conhecimento para treinar seus promotores, então eles contratam a DMC, e a DMC é uma empresa que prepara esse pessoal. Então, pega a pessoa crua e vai treinando, dando tanto homem como mulheres, né? Eu acho que a DMC, fazendo um jabá para É isso que eu tô vendo aqui, o jabá. Não, eu falei, vou comentar das outras também, para não ficar só nela. Para não ficar mal. Ela inclusive, é nossa convidada para a terceira temporada. Eu já falei com ela. Bacana. Vários fabricantes que vieram aqui citaram o nome dela durante a conversa. Bacana. Até que um dia eu falei, caramba, todo mundo fala. Então veio o César da Vega. A Vega a DMC que faz toda a promoção e outros amigos nossos aí. Então, a Dirce vem sim. Então, para o nosso ouvinte entender e acompanhar, a Dirce, então, tem essa empresa já há muito tempo e ela foi responsável por treinar um batalhão de profissionais que hoje continuam ou como supervisores, que é o caso aqui do Daniel, ou se tornaram representantes, em alguns casos gerentes, em outros casos até diretoria. Como é o caso do Marco, da Hella, que também começou lá junto com a Dirce e foi se desenvolvendo, e hoje ele é diretor da Hella. A esposa do Marco, para vocês terem uma ideia, que é a Kelly, que a Kelly eu não conheço pessoalmente, mas ela é diretora comercial lá na Gates. Legal. Poxa, que legal. Bacana. Então, vocês veem que vocês vieram de uma escola, boa né? escola, exatamente. O Fred que ainda trabalhou na Zemix, não foi? Isso. Eu ia comentar disso. Eu comecei no pós-venda de peças peças genuínas GM. Então, pela Zemix. Eu falo que é a famosa escolinha, né? Todo mundo passa por lá. Tem essas escolas que dão um norte bom para dar uma bagagem boa para a gente seguir então, no mercado. Não só a Zemix, eu particularmente eu passei pela Zemix e pela Agência Exatos. A Exatos também, ela tinha conta da Ampre e foi assim que eu comecei pela Ampre. Foi quando eu conheci o Felipe. Ele estava na Ampre e eu estava na Anroy na época. Exatamente. Isso, e a gente fazia distribuidor. Foi 2014, inclusive pela Ampre, isso deve ter o quê? Uns 8 anos atrás, talvez um pouco mais. Foi quando eu vim a primeira vez na GIB, que eu conheci a GIB. Então, foi pela Ampre. Muito bom. Você vê como esses caras são assim, formadores de profissionais, né? E a vida vai dando volta. Então, para você que é jovem, está aí na loja, né? Seja balconista, estoquista,
você vê que a nossa área, ela proporciona situações para que você se desenvolva dentro do setor. Sim. E porque gente que pula muito de galho em galho, né, Felipe, acaba perdendo o foco. Sim. Então, você vê, o profissional que começa em autopeças e fica em autopeças, seja na distribuição, no varejo, na representação, né, seja onde for, ele continua dentro e aproveita todo esse networking que vocês fizeram. Você vê que, sem querer, a gente não ensaiou esse assunto, a gente está conversando livremente. Pronto, né? Como a gente fala aqui, é papo tipo de boteco, só que a gente toma água. Né? Aliás, tomo água na canequinha TorqueCast e eles estão com automotivamente. Automotivamente. Então, para vocês perceberem, a gente insiste nisso, que se você que é jovem, está nos ouvindo, tiver disponibilidade e assim, vontade também. Não basta ter disponibilidade se você não tem vontade. Para buscar o que você tem de opções no nosso segmento para se capacitar e se desenvolver profissionalmente, ganhando melhor, ou mesmo na empresa que você trabalha, o empresário vai te valorizar, você vai melhorar o seu currículo. Então, busquem as opções que tem de treinamento. No caso deles, eles vieram dessas escolas, DMC e das EMIX, que são empresas que a gente sempre teve muito respeito, embora eu nunca tenha trabalhado, eu nunca contratei nenhuma das duas empresas diretamente, mas eu sempre acompanhei e vem muito promotor das fábricas aqui. Então, eu realmente enalteço o trabalho desse pessoal e digo para você que é jovem, busque informações, busque ficar dentro do nosso ecossistema, porque tem muita necessidade de mão de obra futura. Tá? Então, você pode buscar Sebrae, Senai, o próprio sindicato de vocês, né, que é o Cinco Peças, tem muita coisa, muita informação. Então, vocês devem começar a ler bastante os veículos de comunicação que a gente tem no mercado. Tem bastante, mas a gente sabe, né, Daniel, que o varejo a informação está lá, tem que buscar. Tem que buscar. Hoje, muito online, né, o pessoal não está mais imprimindo revistas, como imprimiam jornais, como imprimiam no passado, porque a gente sabe muito bem que é um custo alto, né? E você tem internet para te ajudar. Exatamente. Uma coisa que eu acho legal, que eu recebo em casa, e eu fico mó feliz de receber. Eu recebo a revistinha do mecânico. E eu falo, pô, é legal pra caramba, cara. Eu fico feliz de receber o negócio. É bom. De saber, pô, tem alguém aqui fazendo um trabalho... de mídia digital, mas para você pegar e levar a informação. Não, exatamente, sabe? Tipo, esse lance de você receber a informação, puta, cara, é sensacional. E a gente sabe, né, que o quanto é batalhado você produzir algum tipo de mídia, né? Nós falávamos digital, antes de entrar ou no ar, né? Eles são dois jovens aqui batalhando para manter o TorqueCast no ar. Eles não têm um estúdio assim como nós temos à disposição, então eles têm que alugar a sala, alugar a coordenação, os equipamentos e tudo mais, né? Eles pagam por isso e também coordenar a agência, dedicar a agenda, dedicar tempo deles, né? Para formular. Muitas entrevistas têm pauta, outras vai no pelo, como a gente fala aqui, né? Do jeito que nós estamos fazendo, que bate pronto. Mas eles, no caso, né, têm uma despesa bastante grande. E hoje eu posso dizer isso com conhecimento de causa, porque para fazer o ATM a gente tem um custo bem alto. Hoje, a gente, mesmo tendo estúdio, foi um investimento para fazer, mas a administração disso tudo, né? Então, você coordenar uma agenda e às vezes o convidado desmarca, você tem que buscar um outro. E ainda mais nós, como vocês sabem, nós fazemos, os nossos episódios são semanais, sendo uma semana gravado e a outra semana ao vivo. Pô, que legal. Quando é ao vivo, é o maior problema, porque se o convidado não vem, não pode ter furo. E às vezes, ninguém está livre, né, de ter um imprevisto, e às vezes acontece, que tem um problema familiar, um problema de agenda, perde um voo ou alguma coisa do gênero. Então, a gente às vezes tem que trocar um convidado no meio do voo. E é complicado isso. Então, vocês veem, nós estamos falando aqui de comunicação, né? Todas as editoras que tem, né? Então, não quero esquecer ninguém, mas você tem uma editora Novo Meio, que é uma das mais antigas aí, né? Você tem também a Marilda, né? Que é lá o mercado, que ela, inclusive, além de editora, ela promove alguns eventos, assim como a Novo Meio, que é lá do Ricardo, amigo nosso de muito tempo,
né? Nós temos também aí o Balcão Automotivo, que é do Hélio e do Silvio, muito conhecido. O mecânico. E temos o maior deles, que é a Oficina Brasil. Oficina Brasil. Que é uma referência voltada ao reparador. Verdade. Né? Mas vocês veem a dificuldade que esse pessoal tem, porque não é toda fábrica que tem budget, ou melhor, verba, né? Para investir. Eles mesmo aqui com o TorqueCast, eles têm uma dificuldade para conseguir algum patrocínio. Patrocínio não que seja caro. Inclusive, quem quiser patrociná-los, eles estão aqui à disposição. Braços abertos. Porque para cobrir esses custos, aí eles estão fazendo isso do bolso deles. Então, assim, quando vocês veem, às vezes dá um intervalo, como eles disseram aqui, entre uma temporada e outra, não é para descansar. É para eles se refazerem de caixa para poder partir para uma nova temporada, né? Então, por isso eu acho que você que nos ouve, né, deve valorizar bastante essas ações, não só a nossa, não quero fazer jabá para nós, não, aqui, para o TorqueCast, para o Automotivamente, não. De maneira geral, o nosso setor precisa de informação. Precisa. E essa informação, ela tem que ser vista, né, tem que ser percebida e valorizada. Concordo. Mas eu por aí. concordo plenamente. Grau, gênero, número. Que eu acho que a gente fala, que nem eu falei no começo, a gente tem que levar, dar voz a essas pessoas que tem muita gente que nem a gente fala agora, tanta tecnologia nova surgindo no nosso mercado, tanta coisa nova. E as pessoas, você vê, em visitas eu vejo às vezes o pessoal falando, e aí, como que vai ser? Como que vai ser a manutenção disso? Como vai ser aquilo? Ninguém sabe. Aí você tem que dar voz pra gente trocar figurinhas, né? Pegar e falar assim, eu tenho uma opinião sobre isso, eu acho que vai ser assim. Não, eu ouvi falar daquilo. Eu vou pegar então, levar uma maneira para a gente ir se ajudando, né? Que foi uma das pautas que teve lá no seminário, né? Sim. Do mercado se ajudar, né? A gente no tá dia todo mundo 10 de no mesmo outubro barco. Agora, para quem não sabe, houve o seminário da reparação automotiva, que foi lá na sede da Fiesp, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. E como o Daniel está falando, né? Esse seminário, ele aborda vários temas de interesse da nossa comunidade, desde indústria até reparação. Lá estavam todos os presidentes de entidade da indústria, do comércio, do varejo, da distribuição e também da reparação, que inclusive foi quem fechou. Fez uma ótima apresentação. Eu fui convidado dessa vez, tive o prazer, a Marilda me convidou para participar da bancada de discussão de distribuição, então participei com muito prazer, mas aí que tá, né? É um evento que pouca gente vai. Sim. Tinham entre 400 e 500 pessoas, né? Mais ou menos isso, quer dizer, um auditório enorme lá na Fiesp lotado, mas só 500 profissionais. Então a gente sabe que você que está nos ouvindo, né? Não sei onde é que é a sua loja, de onde você nos ouve, mas os grandes eventos ocorrem aqui em São Paulo. Exatamente. E nós sabemos como é essa São Paulo, né, para se locomover. Às vezes você está em São Paulo, você está com uma loja, vamos dizer, na Zona Leste, né? E para você se locomover até a Avenida Paulista, muitas vezes você demora 1h30, 2 horas para chegar. A gente chamou o Tarso Marques para gravar. A empresa dele fica lá na Zona Sul. E a gente grava na Zona Leste hoje. Ele falou assim, Felipe, para eu sair daqui e chegar até aí onde vocês gravam, vou demorar mais ou menos 2 horas e pouco para chegar. Ele acabou desmarcando por conta da distância. Locomoção, é muito longe. A gente aqui, né, Felipe, a gente tem filial somos 3 unidades, uma no Rio de Janeiro, uma em Minas e outra em São Paulo. Então, a nossa clientela, basicamente, são lojas de varejo, como eu falei para vocês. Sim. A gente não vende de jeito nenhum para oficina mecânica, com prazer, hoje já é um diferencial. Né? Esse eu acredito que seja o nosso principal diferencial. Mas a gente sabe, né? A gente valoriza esse tempo que os convidados vêm até aqui, até nós, que nós sabemos como é essa cidade. Sim. Em Minas, Rio, também tem trânsito, mas eu digo que nada é comparado a São Paulo. Então, você vê, você perdeu uma grande entrevista, que o Tasso é um cara formador de opinião, uma referência no setor, né? E você perdeu a oportunidade de fazer uma entrevista com um cara desse, que é um ícone, por conta de trânsito. E ele tem razão, ele vai 2 horas para ir até o teu local, 2 horas para voltar e mais 1h30 gravando, o cara perde um dia inteiro. Exatamente. Né?
E outro evento legal também que eu tive agora no final de semana foi no congresso, né, do mecânico. Você teve lá? Esse eu não consegui. Eu não conhecia. Eu tenho medo de ir lá e apanhar, cara, porque como a gente não vende para mecânico, tem mecânico puto, né, com a gente, né? E eu espero que eles entendam que é uma posição absolutamente comercial nossa. Exatamente. E é desde 1980. Né? Então eu fiquei meio preocupado em ir, porque a gente recebe umas críticas pesadas aí de mecânicos. Mas eu acho que você está certo na questão de não quebrar essa cadeia. Porque é muito comentado. Mas o Mandurinha não faz verão, né, Felipe? Eu sei. Nós somos o único, você vê, nós temos aquele selo, a certificação, você deve ter visto no nosso site, Empresa Amiga do Varejo. Sim. Quem nos certificou foi o 5 Peças, que é o comércio varejista. Porra, no Sudeste somos só nós. A gente cansa aqui de dizer, né, e de convidar colegas, concorrentes, que a gente não tem que pensar como concorrentes, sim, parceiros de trabalho. Né? Sim. A gente disputa o mesmo cliente, sim, mas o mercado é tão grande que tem espaço para todo mundo. Mas muito distribuidor que está fornecendo oficina de varejo, né? Desculpa, está fornecendo oficina e varejo, acaba inviabilizando o trabalho da loja. Não valorizando, porque esse negócio de falar que vende com preço para oficina e outro para varejo, a gente sabe que não é isso. Né? Então, o mecânico vai na base do distribuidor e retira. Né? Com a motinho, vai lá e retira no mesmo preço que o varejo paga. Pô, é uma furação de olho, para falar o português claro, que realmente o varejo fica indefeso. Pequeno e médio. O grande varejo, nós sabemos que ele se vira. Então, você vai falar de uma Mercadocar, de uma Josecar, de uma Atlanta. Esses caras compram muito de fábrica. Exatamente, né? exatamente. E quando compram de distribuidor, eles compram naquela base de comparativo de preço, né? De fazer um shopping de preço. Né? E aí, eles vão comprar daquele que tem um menor preço. É assim e eu vou que falar funciona. para você, eu já vi cara escolhendo por conta de centavos. 2 centavos mais barato, o cara fecha com o que está mais barato. Diferença de centavos. Por isso que eu acho que um diferencial, do nosso mercado é o relacionamento, né? Porque às vezes você tem um relacionamento com o cliente, ele fala, o seu tá 40, 50 centavos mais caro, mas eu tenho um ótimo relacionamento com você, você me dá um atendimento de pós-venda que o outro não me dá. Então ele fala, então eu prefiro fechar com você nessa diferença pequena. Exatamente. Então relacionamento às vezes pode ser um divisor ali para você fechar uma negociação, né? Concordo plenamente, Daniel. Você vê, nós aqui na GIB, eu acho que a gente tem sim uma condição competitiva, mas não é sempre que a gente tem o melhor preço. Mesmo assim, a gente vende muito bem, porque o nosso cliente percebe valor no que a gente faz. Exatamente. Não é? Percebe valor não só no serviço, que o nosso serviço é muito bom, né? A gente entrega muito rápido, a gente tem um portfólio de produtos interessantes, a gente tem uma equipe de vendas. Depois nós vamos descer, vocês vão dar uma volta, conhecer a empresa. Muito treinada, a gente investe muito em treinamento. Então, nosso pessoal realmente é um pessoal diferenciado. O nosso time é composto só por gente boa, treinada e capacitada. Isso é um diferencial. Nossa entrega é muito rápida, a gente tem um departamento de troca que realmente funciona, a garantia que a gente dá, sem contar a tradição de 43 anos. Né? Mas a principal característica é a nossa ética em relação ao varejo. Então, assim, o varejo sabe que comprando aqui, ele não está comprando de alguém que fura o olho dele. Né, que dá bolada nas costas. Essa é a real. Eu sei que a gente é muito criticado por isso, tanto por parte de mecânicos que tem uma ficha limpa, um Serasa limpo e querem comprar com a gente não vende. E a gente tem um problema com isso, bem como a gente recebe críticas indiretas. Diretamente eu nunca recebi nenhuma, Felipe e Daniel, nunca nenhuma. Mas indiretamente a gente recebe crítica por parte de concorrentes nossos, criticando a nossa postura. Né? Como dizendo, porra, quem é essa GB? Uma empresa média, para não para querer andar contra a boiada, para ditar regra, né? Hoje se usa muito cagar regras, né? Estou cagando regra nenhuma. A gente tem uma posição nossa. A gente tem que respeitar a posição de concorrente. Cada um sabe onde aperta o calo, né? Mas é simplesmente uma posição que tem funcionado para nós. E como é que vai ser preservada a cadeia? Modelo de negócio, né? Vocês são caras de campo, vocês sabem o que eu estou falando. O grande varejo, como a gente estava falando, né? Ele consegue se defender, porque muito ele compra de fábrica, ou então ele faz leilão de preço com os distribuidores e compra na melhor condição, como a gente falou. E o pequeno e o médio?
Os caras não têm como, né? O cara tem que comprar da distribuição, o varejo tem que comprar da distribuição na melhor condição que ele puder encontrar, né? Mas ele não pode tomar uma bolada desse jeito que toma, sendo que o mecânico passa em frente à loja dele e vai no depósito do distribuidor, né? No galpão do distribuidor, retirar o amortecedor e as molas. Aí ele vai comprar só as miudezas na loja de autopeça, porque normalmente o distribuidor não tem. Parafuso, arruela, buchinha, travinha, graxinha, ele vai comprar na loja de autopeça. E nós sabemos, isso não paga a conta do varejo. Não paga nem a pau. E a gente fica aquela briga de... O mercado tem que sobreviver, mas ao mesmo tempo eu não fortaleço ele, eu não ajudo ele a sobreviver. É isso. Então isso tem que mesmo. ser... O discurso, se você pegar, não, mas a autopeça... Vá lá que você vai achar a peça do mecânico. Mas, ao mesmo tempo, ele não quer comprar de lá, ele quer comprar da... E eu acho que a autopeça também tem fazendo o trabalho o papel de advogado do diabo, né? A autopeça também tem um pouquinho de culpa que lá atrás aquela insistência de comprar direto e quebrar a cadeia, furar o distribuidor, né? Então, meio que foi virando contra, né? Mas aí é aquela história de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, Ovo ou a né? galinha, exatamente. E aí você não sabe nunca de onde começou, mas a verdade é que começou o varejo quando se uniu em formato de rede. Nós temos um exemplo que funcionou muito bem, que é a Rede Âncora, que todos nós conhecemos. Esse é um exemplo. A Rede Âncora nasceu justamente porque 10 varejos se uniram, 10 varejos fortes se uniram em conversa. Você vê como o papo é tudo em união. O papo é tudo em comunidade. Eles se reuniram. Eu conheci, inclusive, muitos dos fundadores que se reuniram naquele primeiro bloco. Né? Muitos são amigos meus até hoje. E ali começou a Rede Âncora. Eram 10, 12 lojas. Começaram a juntar seus pedidos, pleitear a compra de fábrica. Quando não conseguiam, eles compravam junto aquele volume de distribuidores. Então, ele apertava o distribuidor porque o volume de compra era muito maior. E eles começaram a ganhar representatividade e aí, durante os longos anos, a gente acompanhou e acompanha até hoje o grande sucesso que é a Rede Âncora. Inclusive, quem está tocando a Rede Âncora hoje, o diretor-geral lá, ele é o Bruno Calhau. É um cara que, inclusive, trabalhou comigo, foi meu gerente de vendas. Que bacana. Um cara um jovem, muito competente, muito trabalhador. E a Rede Âncora, ela foi crescendo, trazendo bons profissionais do mercado, né, e conseguindo atrair boas lojas para fazer parte da Rede Âncora. E foi o sucesso que foi. Outras redes tentaram, não conseguiram sucesso, não conseguiram êxito. E então o mercado foi se transformando, né, Daniel? A gente não sabe quem começou a furar primeiro. Na minha opinião, que eu tenho 43 anos de mercado, eu sou o mais velho da mesa, né? Eu posso dizer mais experiente. Mais experiente. Eu vi acontecer isso, que no passado, lá quando eu comecei em 1980, olha isso. Né? Não acontecia isso. A fábrica tinha, podia acontecer, mas ela tinha uma tabela evolutiva que o varejo não tinha vantagem nenhuma em comprar da fábrica. Era muito mais fácil ele comprar do distribuidor, primeiro, pela velocidade de entrega e outro, pelo surtimento que o distribuidor oferecia. Então, o fornecedor tinha lá 10, 12, 15, 20 linhas no portfólio. E se ele fosse comprar de cada uma dessas fábricas, seriam 20 pedidos para as fábricas, que normalmente a fábrica pede um ticket de pedido maior. Um volume para um volume, então, pedido mínimo, dependendo da fábrica, 4, 5 mil reais. Né? E para varejo pequeno, isso pode não ser conveniente. Sim. Então, existia essas condições, sim, já existiam desde aquela época. Eu não inventei a roda. Eu só segui um modelo que foi se transformando ao longo do tempo e eu mantive a tradição de não furar a cadeia. Né? Mas, enfim, esse é um assunto recorrente, sim, a gente fala muito sobre isso, mas eu vou entrar num outro assunto polêmico. Ô, Beré, como que você vê a chegada dos carros elétricos? E até mesmo, não sei se você viu o pronunciamento do governador de Minas. Vi. Ele falando sobre... exatamente, porque encaixa assim, totalmente com o nosso dia a dia. Né? O que você acha? Eu acredito, né? A gente traz bastante gente aqui, inclusive fazer o podcast, a gente tem a honra, né, de trazer gente que acaba ensinando, né? A gente aqui, eu como host aqui desse podcast, eu aprendo muito a cada entrevista, a cada bate-papo aqui. Então, se você pega o Fiola, né, que é o presidente do Sindirepa Nacional, assim como o Ranieri, que é o presidente do Cinco Peças Nacional,
todos eles já estiveram aqui, o próprio Rodrigo Carneiro, que é da Andap. Né? E que estão convidados a gravar com a gente também. Ótimo saber, eles vão saber disso. O convite está feito. E são caras excepcionais que, embora tenham um cargo de tanta relevância, são caras assim como a gente, figuras simples, de fácil acesso, de conversa boa, enfim. Respondendo tua pergunta, somando tudo que eu ouço aqui, é uma realidade o carro elétrico, né? Eu acho que, assim, minha opinião, o híbrido vai pegar, já está pegando, já existe. Dessa opinião, né? também. Agora, híbrido plug-in e o elétrico, eu acho que já é um passo um pouco mais para frente. Nós estamos vendo, especialmente aqui nas grandes cidades, um crescimento dessa frota muito grande. A BYD e a GWM estão fazendo campanhas publicitárias enormes. E fortes. Tem um bom produto usando influencers do setor e etc. Né? Mas é algo muito novo, embora diga, né, eles garantem a bateria entre 5 e 8 anos de garantia da bateria. Verdade. Nós sabemos que esse carro em 5 anos, né, e hoje, 5 anos para trás, nós vamos falar aí de 2019, 2018. Sim. Um carro 2018, a combustão, ainda é considerado um carro novo. Ele tem um valor de revenda importante. Ele teve a depreciação pelos anos, mas ele é um carro que tem um valor de venda importante. Verdade. Como será um carro elétrico daqui a 5 anos? Não é? Porque o brasileiro, ele entende o carro como um bem. Sim. Né? O brasileiro gosta de carro. Verdade. Não é como o americano, que ele faz leasing, depois de 1, 2 anos ele troca, pega outro carro e aquele carro acaba indo para meio que para sucata. Não é assim. Nosso país é diferente. Ainda o carro é visto como um investimento. Ele deprecia, mas ele é um investimento. Então, imaginem vocês, daqui a 5 anos, um BYD, que hoje está sendo muito bem vendido, inclusive lindo produto, oferece tecnologia. Sim. Eu fiz test drive, fiquei impressionado. São carros lindos, não tem o que falar. Absurdo, acabamento. Quando fala, mas é chinês, para com isso. Não, esquece. Para, chinês. Chinês é tremenda qualidade, acabamento, bom gosto, tudo certo, tá? Preço relativamente bom. Né? Mas o que acontece, cara? Esses carros, daqui a 5 anos... o futuro comprador vai falar, porra, peraí, esse carro já está expirando a garantia da bateria dele. E se der um pau nessa bateria? Todos nós sabemos que essa bateria vai custar o que custa um carro. Exatamente. Né? Nós temos um episódio aqui, Felipe, está aí atrás há pouco tempo, que é uma capa de 4 rodas, uma senhora com uma Volvo 2021, portanto já fora de garantia. Quando ela levou o carro na concessionária, teve um problema, o carro dela é híbrido plug-in, né? Ela levou esse carro na concessionária e o orçamento, R$90 mil. Nossa. Caraca! Né? E o carro estava fora de garantia. E ela foi para a mídia, chamou reportagem e tal, e foi capa de 4 rodas. Quer dizer, eu estou dando um exemplo, existem centenas e milhares. Números, né? Então, assim, quanto vai durar esse carro? Esse carro vai andar no grande centro, esse carro elétrico? Ok, concordo, tremenda economia, ok. Mas e nas periferias? Nós sabemos como são as nossas ruas. Vocês que são profissionais de rua, vocês sabem, vocês devem andar 5, 6 mil quilômetros por mês de carro. Isso mesmo. Né? Como é que você vai andar com um carro desse por periferia? Será que ele vai aguentar mesmo? Pancadaria, asfalto, buraco e... Né? Tem que ver tudo isso. Então, assim, eu acho que é algo, respondendo tua pergunta, eu acho que é uma resposta que tem que ser complexa, até porque o assunto é complexo, não dá para ser tão direto. A minha opinião é, híbrido vai pegar no primeiro momento, né? Eu acho que até o híbrido com célula de combustível, né? Etanol, né? Exatamente. Eu acho que é a tendência para o nosso país. Acho que é isso aí, essa é a tendência. Esses carros custam um pouco mais caro, nós sabemos disso. Conforme a produção crescer, o preço deverá cair, até, de repente, chegando ao preço do carro a combustão ou até mais barato, de repente. Sim. Porque não tem toda, né, a parte mecânica, o conjunto câmbio, de peças, etc. né? É muito mais barato, né? Embora a suspensão seja bastante parecida ou igual, eu diria. Sim. Então, assim, Felipe, respondendo a tua pergunta, eu acho que o elétrico é uma realidade, mas no nosso país, eu acho que... eu tenho certeza que para estourar mesmo, para ganhar representatividade, para coisa acima de 10, 15 anos. Eu acho que aí nós vamos saber. Também aí tem toda aquela questão da produção da bateria, do descarte da bateria. Estrutura para você novo, carregar, porque posto de gasolina, você
Tudo isso tem que fazer uma adequação. Uma coisa que se fala muito é isso, né? Hoje ainda se fala no como eu vou carregar, mas ainda ninguém se fala em descarte. Exatamente. É uma coisa que ninguém está falando. Daqui a 5 gente anos precisa vai começar. Exatamente. Eles falam Precisa que você começar pode usar a pensar. bateria na energia residencial. Só que ao mesmo tempo você fala, tá bom, aí você usa, uma hora você vai ter que descartar aquela bateria. Ninguém fala como vai ser. E quando você retira para usar no residencial, o carro perdeu o valor. E você faz o que com aquele carro? Esse é o problema. Além do que, eu moro em prédio, não sei vocês, eu moro em prédio. No meu prédio são 20 apartamentos, então são 20 famílias, né? Por andar lá tem as vagas de garagem que não tinha demarcação de vala, era rotativo. Você né? chegou, pega que estiver disponível. Aí, quando começaram esses carros elétricos, e no meu prédio já deve ter bem uma meia dúzia de carros elétricos, né? Começaram a colocar o carregador na parede. Né? E houve uma votação e então as garagens passaram a ser fixas por conta desse problema. Entendi. Ok, até aí aprovaram, estou dizendo um caso pessoal meu. Só que a conta de energia do prédio, as tomadas ainda não são individualizadas por apartamento. É um prédio antigo, então ainda não tem os prédios novos que estão sendo lançados agora já estão fazendo. Então a garagem tal, que é do Felipe, apartamento tal, a tomada já vai a tua conta de energia. E a vinculada. Conta, você vê, são 6 carros lá. Talvez, 6 carros, não é isso aí, 6 carros. E esses carros já mudaram o valor da conta de eletricidade do condomínio. E o cara que não tem, não é meu caso, eu não estou ligando para isso e não é tanta assim a diferença, e nem no meu prédio, que eu não estou querendo dar uma de gostoso aqui, mas é um prédio de um poder aquisitivo mais alto. Sim. Deu alguma polêmica, ninguém quer pagar a conta de energia do outro, entendeu? Então deu alguma polêmica, mas a gente está conseguindo contornar, está tudo numa boa lá, tá tudo certo. Agora imagina isso num conjunto residencial, com uma porrada de apartamentos, onde os carros elétricos estarão lá carregando e essa turma toda rateando a conta. Vai dar pancada, vai dar porradaria. Eu não quero pagar a tua conta de energia, porque a minha conta subiu de R$200 para 400. Por quê? E vai reclamar com razão. Se o Daniel tem um carro elétrico, isso é problema dele. Ele tem que pagar a energia dele. E até isso tudo, quer dizer, é um problema estrutural, logístico. Exato. Isso vai ser corrigido com o tempo. Né? Hoje você sai para viajar, vocês viajam bastante, eu também. Sim. Tem os postos que tem lá o carregador. Então, você pode dar aquela carga rápida para você poder... Por exemplo, eu vou muito ao Rio de Janeiro, que eu tenho a minha filial lá. Esses carros elétricos normalmente têm autonomia para mais de 400 quilômetros. Os BYD principalmente. Dá para ir até o Rio. Se eu tiver uma tomada lá na minha filial, eu deixo lá carregando enquanto eu estou trabalhando, pego o carro e volto. Mas e se tiver algum imprevisto no meio do caminho? Como vira e mexe tem. Pode acontecer. Né? Um trânsito, por exemplo... Sei lá, parou tudo e aí você fica lá 2 horas parado no trânsito. Isso aconteceu com o nosso diretor aqui, com o Jorge. Nós voltando da nossa filial, não era nem do Rio, era aqui de Minas, que é aqui em Pouso Alegre, 200 quilômetros. Nós fomos para lá, né? E com carro a combustão. Tá? E eu normalmente vou e volto com o tanque, dá 200 quilômetros. Eu morei em Pouso Alegre 4 anos. Não é? E fiquei feliz quando você levou para lá. Ótima cidade, adoro lá. Porque a cidade ela precisa realmente se desenvolver. E principalmente no nosso setor, tudo que eu posso fazer voltado para o nosso setor lá para ajudar, o máximo de informação para levar para lá, eu tento ajudar. Porque eu tenho feedbacks de lá que a galera não tem palestra, a galera não tem um monte de coisa que não tem a informação como a gente tem. Exato. Então, sempre quando eu posso ajudar em alguma coisa lá em Pouso Alegre, eu gosto de... A gente foi muito bem recebido lá, a cidade tranquila, né? Porra, não acontece nada. É gostoso. Não tivemos nunca nenhuma ocorrência de roubo, de nada. Super tranquilo. Pessoal bacana, minerada boa. Bom de comer, né? Bom de beber, tem choperias boas, é ótimo mesmo. Os mecânicos de lá me falavam muito sobre curso, né? Precisava ter uma escola, um negócio aqui. E aí um deles uma vez me ligou e falou, Felipe, queria me dar uma ideia do que eu posso fazer aqui, não sei, faz alguma coisa comigo. E aí a gente tinha acabado de entrevistar a Sandra Nali. E aí eu falei assim, eu vou passar o contato. Cara, vai por esse caminho aqui e leva para Pouso Alegre, a escola. E aí ele levou, cara, eu fiquei feliz.
porque ele começa a poder treinar profissionais para a área mecânica lá. Que era uma coisa que não tinha, era uma dificuldade. Minas, por exemplo, todas as escolas região. de treinamento, a grande maioria está lá em BH. Exato. E BH Contagem, são 400 quilômetros da nossa filial lá, ou mais. Acho que isso aí, 400 quilômetros do BH. Não dá é para o pessoal longe, fazer. Então, é mais perto de São Paulo do que você vê BH. como um assunto engata no outro. Nós estamos falando de postos para você poder carregar um carro elétrico hoje. Eu fui para Pouso Alegre, carro combustão. Na volta, nós pegamos um acidente e aí ar-condicionado ligado. Nós no carro, um risco de assalto, né, Jorge? A gente estava numa condição bastante vulnerável. À noite, tarde, foi o dia nós saímos de uma festa de aniversário da empresa. Isso devia ser 1h da manhã, parou completamente o trânsito no lugar ermo, tudo escuro pra cacete, na Fernão Dias. E aí eu falei, caramba, eu já estava com o carro blindado, né? Nós estávamos tranquilos, mas um monte de famílias em volta não estavam. E começou aquele clima de tensão e tal, e o carro parado, o ar-condicionado ligado. Era um carro 6 cilindros que eu só vi o ponteirinho descendo. Eu falei, caraca, nós ficamos umas 2 horas parados. Aí pegamos um caminho alternativo por terra. Por sorte, eu estava com um carro alto, o SUV. Nós pegamos um caminho e começamos a rodar em ruas de terra, tentando encontrar a saída, porque a própria Polícia Rodoviária falou, vai demorar mais 4 horas. Nossa. Se eu tivesse aquele dia com um carro elétrico, eu teria dançado. Por quê? No meio da confusão, nós achamos um posto meia-boca. Eu não gosto de parar em posto meia-boca, nós sabemos, nós que somos do ramo, nós sabemos, você economiza 50 centavos no mas depois o prejuízo vem alto. E aí, aconteceu semana passada comigo. Eu estava em São Bernardo, fui abastecer, dei preferência de abastecer num BR. E eu ando num Onix Flex, eu pus álcool no Onix, adulterado, me ferrou com o motor. Ferrou com o motor assim. O carro começou a falhar, começou a dar todos os problemas. E aí para essa semana, gasolina aditivada para poder voltar para poder limpar o bichinho. Limpar o bico, colocar os produtos que você vende aí também Eu tive que colocar da Rodix, os aditivos da Rodix para poder poder dar limpar o bico, voltar. Uma calibrada de novo, né? Mas aí, esse dia, eu estou dando só um exemplo, né? Nós sentimos isso na pele. E então hoje eu acho que, voltando àquela pergunta que você me fez, né? Hoje eu acho uma bucha o carro elétrico, sem contar esse problema de carregamento em casa, estruturas de prédio, né? E você ficar limitado a fazer viagem preocupado com você tem que se você chega tem que ter ou não uma chega. rota muito bem estabelecida, né? Porque ou então você parar ali naqueles postos que hoje tem às vezes um único carregador, se tiver, porque daqui para o Rio não sei falar exatamente, mas acho que deve ter só uns 3 postos que tem. Não, acho que não é mais do que isso. E se você chegar lá e tiver já 2, 3 carros, digamos que cresça a população dos elétricos, e tiver 3 carros esperando. Não vai atender a demanda, né? Não vai atender a demanda. Não vai ter demanda, Mas um dos motivos eu acho que a célula de combustível, a etanol, vai virar. Porque já tem a estrutura pronta, né? Ou os caras vão ter que fazer assim como o celular, criar um power bank para carregar o carro. É claro que a tecnologia vai favorecer, né, filho? Vai evoluir e logo mais isso será resolvido. Então, acho que a gente tem que pagar para ver. Vou dar mais um exemplo. Grandes centros têm uma população considerável de carro blindado, né? As blindadoras, quando você blinda um carro, a montadora te corta a garantia de uma série de, por exemplo, da parte elétrica do carro, né? Vai começar a dar problema, você vai levar o carro na concessionária, um carro blindado, eles vão falar, não, a blindadora cortou os fios, ou vai tirar a garantia, ele vai dar um jeito de qualquer tirar, forma, ele vai dar um jeito. É porque o carro é blindado. Isso acontece, eu sou usuário de carro blindado, então estou falando com conhecimento de causa, né? Os elétricos, e a gente já começou a ver alguns carros elétricos blindando, as blindadoras, porque já tiveram problema, já começam a avisar o consumidor. Fala, olha, porque, você imagina que dá um pau numa bateria dessa aí, ou alguma coisa, e aí a montadora fala, Felipe, você mandou blindar o carro, é problema seu. Então, você vê quantos problemas ainda tem para serem resolvidos. Muita coisa para se adequar. Muita coisa. Muita pergunta sem resposta. Né? Muita sem resposta. Que aí a blindadora joga para... Tem um caso, inclusive, está na mídia aí. O cara, um Audi, aquele e-tron, olha, Audi e-tron. O carro começou a dar problema de piscar a luz em painel e perder rotação.
Ele foi na concessionária. A concessionária falou, amigo, você desmontou esse carro inteiro, desmontou o painel, desmontou tudo na blindadora. Isso é problema da blindadora. Você perdeu a garantia dessa parte. Você tem garantia do motor, câmbio, suspensão, tudo bem. Tá? Inclusive, a suspensão você também não tem mais porque o peso do carro, blá, 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 Mudou blá, blá. A estrutura original. Então, é assim, algumas montadoras já estão blindando o carro, as suas concessionárias, né? Vendendo o carro blindado, aí ele faz um acordo com a blindadora para oferecer uma garantia. Isso pode ser um caminho. Sim. Então, você, Felipe, você comprou um carro na minha concessionária e mandou blindar na concessionária, na blindadora que eu tenho aqui uma parceria, eu, junto com a blindadora, eu concessionário, junto com a blindadora, vou te oferecer uma garantia por conta dessa parceria. Mas isso ainda também é início, está muito no início. Então, normalmente, quem tem carro blindado não vai blindar um carro elétrico. E se blindar, a chance de tomar pau é grande. Né? E o prejuízo vai ficar com quem? Vai ficar com a concessionária, com a blindadora ou com o consumidor? Exato. Você vê, o Volvo que eu falei, o Jorge chegou a colocar, que está um episódio nosso aí. O Volvo, o Jorge colocou na tela, que ele achou na hora a mulher do lado do Volvo, um Volvo desse novo, XC90. Caramba. 60, 90, não sei. Mas novo, carro 2021. Ela fala até quilometragem, 30 mil quilômetros, algo do gênero. 90 mil reais o conserto. Ela falou, para com isso. Preço de um carro zero. Sabe, o preço de um carro popular zero. Então, é sacanagem, né? Então é isso, cara. É assim, vamos ver até onde isso chega, mas eu acho que é uma realidade. Ontem eu almocei com um amigo que voltou da China. É um caminho sem importador voltou da China. Na China, a frota de elétrico, ela cresce, mas com alguns problemas. Você ainda tem aquele cara raiz, como nós. Eu sou um exemplo. Sim. Eu vou demorar muito para ter um carro elétrico. Eu gosto de guiar, cara. Eu gosto de 6 cilindros. Eu gosto de carro reprogramado. Eu gosto do barulho do motor. Eu gosto do câmbio. Eu gosto de fazer merda. Eu gosto de tocar câmbio. Eu gosto, porra. Né? Mas você é um em milhares. O jovem de hoje não curte mais isso. Mas eu curto. E assim como eu, tenho uma legião de baby boomers aí, que eu vou falar, porra, puta troço estranho você andar num carro. É legal. Fiz test drive, mas é estranho pra cacete. Não te dá um prazer, sabe? Aquilo de dirigir, aquela coisa do câmbio, troca de imagem, sabe? Vibrar a bunda no banco, sabe? Aquela coisa pegada. Não tem. Né? Embora dá pau hoje, eu fiz esse teste naquela BID, aquela pirona lá, não lembro o nome dela. Puta que pariu. 0 a 100, acho que foi 5 segundos, 5 e pouquinho. Parece Porsche. Com o Roberto Saldo, né? Ele tava falando isso. Ele falou, hoje você coloca o torque que você quiser no carro elétrico. Pé na bunda, você acelera, você cola no pé, até assusta. É perigoso. Aquilo na mão de moleque... É perigoso mesmo. Perigoso, porque é muito violento, é muito rápido. A resposta é segundos, né? Depois nem tanto, né? Porque aí começa a coisa de limitador. Começa a fazer um monte de coisa. O carro, inclusive as montadoras colocam um limitador, que você pega um cara maluco, ele vai a 350 por hora com uma BID. Exatamente. Então tem o limitador que segura, mas enfim. É uma realidade que a gente tem que lidar com ela, mas quem vai ter problema com isso serão os meus netos e talvez os filhos de vocês. Vocês são mais novos, né? Exatamente. Eu não vou estar aí para ver, não. Eu acho que a gente não vai chegar. A gente vai pegar essa transição, né? Que a gente tá meio nebuloso. Ninguém sabe ainda que caminho vai tomar, né? Mas é um caminho sem volta. Isso aí acho que é um fato, né? No mundo é um caminho sem volta. Minha filha, tem uma filha minha que está morando em Portugal, né? Ela comprou lá um Toyota... Prius. Não é Prius, não, é aquele menorzinho. Yaris. O Yaris híbrido. Nem tem aqui no Brasil. E ela comprou lá. Hatch ou... O hatch. O hatch. Tá feliz pra burro, que o carro é super econômico. Né? Não tem que... O dela é o híbrido e não é plug-in. Então é o raiz, né? O híbrido raiz. Ela tá super feliz, porque na cidade gasta muito pouco. Ela anda, a maior parte do que ela anda é em cidades. E o motor a combustão... Ele faz quase 1.000 quilômetros, né? Ela não me falou quanto, né? Eu acho que ela nem rodou 1.000 quilômetros, ela acabou de mudar. Acho que tem uns 30 dias que ela morava na Alemanha. E lá na Alemanha ela não tinha carro. Ela mudou para Portugal. Lá em Portugal tem que ter carro, porque... Portugal é pequeno, mas é tudo... depende do carro. Então, ela comprou e ainda... Mas tá assim, recém-híbrida, né? Mas tá super feliz com desempenho, com a qualidade, com funcionamento. Falou, pai, eu abasteci uma vez o carro, eu não abasteci mais até hoje, o ponteiro tá marcando. Isso é bom. Muito legal. É muito legal.
E outra coisa, né? Nós temos que ver também... nesse carro. Muito. Nós temos que ver também, né? A nossa rede de manutenções. Então, estava com o Fiola aqui. O treinamento para esses futuros mecânicos que vão mexer nesses carros. Ah, mas não vai porque a concessionária vai dar uma garantia muito estendida. Esses carros vão ficar só na mão da concessionária. Nós sabemos que não é assim, porque a montadora, inclusive, não vai ter capilaridade para atender toda a demanda. Não tem. Exato. Tem em São Paulo, tem em Belo Horizonte, Curitiba. Centros, mas fora, no interior, né? Mas mesmo assim, imagina, você pega São Paulo. Olha o tamanho que é São Paulo. Quantas concessionárias vão ter para poder atender a demanda de São Paulo? Fora a demanda de fora que vem. Você entende? Automaticamente, quem está fora vai ter que vir para os grandes centros. Exatamente. Assim. E nós sabemos muito bem como isso funciona. Você tem, por exemplo, né, você compra um carro elétrico, você está em garantia, você vai levar na concessionária fazer garantia. Mas um dia, tua suspensão vai dar problema. Na concessionária vai custar 10 para resolver e no mercado independente, que é o nosso, vai custar 3. Então, o cara vai começar a fazer manutenção, suspensão no aftermarket e a garantia do motor elétrico na concessionária. Muita água vai rolar. Né? Capilaridade das montadoras, nós sabemos disso, não atende a nossa frota, tanto é que são dados aqui, Fiola falando, né? Sindirepa falando. 80% da frota nacional é aftermarket. Só 20% é concessionária. E com tendência a diminuir, porque a idade média da nossa frota está aumentando. Pós-pandemia. A montadora não consegue mais vender os volumes que vendiam antes de 2019. Sim. Hoje a pessoa está segurando mais para fazer a troca do carro. O que está acontecendo? Você está mudando trocando para carro usado. Uma troca de consumo. Exatamente. E aí está envelhecendo a frota. Tá mudando. Então, o que favorece o nosso mercado. Favorece o nosso mercado. Exatamente. Então, a preparação, né, dessa mão de obra, vocês devem estar acompanhando aí o movimento Right to Repair. Né? As entidades todas estão brigando para conseguir, junto às autoridades, para que as montadoras cedam para o aftermarket acesso a toda a parte tecnológica desses carros novos. Para ter especialização no aftermarket. A montadora está fazendo o jogo duro, elas não querem disponibilizar para manter o carro fazendo manutenção na concessionária. Né? Mas o Right to Repair esse movimento já existe na Europa, principalmente nos Estados Unidos, onde o governo obrigou as montadoras a disponibilizarem todas as informações necessárias. Estão trancando as 7 chaves, né? Claro, quem tem que escolher onde quer levar seu carro para fazer manutenção é o consumidor. Exatamente. Não é a montadora. A montadora quer obrigar, você fica refém da montadora. Ninguém quer isso, um consumidor não quer isso, né? Foi a época, né? Hoje em dia não cabe mais. Não cabe, não tem jeito. E nós sabemos, né, que a gente acabou de falar, capilaridade. A gente anda muito por aí. Você resolve isso em grandes centros. Se você tiver numa cidade muito longe, vai falar, tem que andar 200 quilômetros para levar o carro na concessionária. Muita gente, inclusive, perde a garantia, porque não tem esse saco e esse tempo para levar o carro 200 quilômetros fazer a revisão. Eu estou cansado de ver, eu presto muita atenção nisso, carro que faz talvez a primeira revisão, que é aquela da garantia primeira, e depois não faz mais. Depois não faz mais. Mas você pensa, Beirão, aqui, ó, se você sai aqui de São Paulo, vai para Pouso Alegre, seu carro quebra lá, como que você vai levar na concessionária lá? Só guincho. Dependendo, tem que trazer para São Paulo. Tem que pegar um guincho e trazer para São Paulo. Exatamente. Sendo que ele poderia resolver lá. Entendeu? Que não faltam lá são boas oficinas, né? Exatamente. Poderia se resolver lá, entendeu? Realmente. Nós estamos vivendo um momento de transição, inclusive... E falta profissionais, né, Beirão? Falta. E assim, os profissionais que se especializarem, começarem a buscar informação... Quando virar essa chave aí, quem vai ganhar muito dinheiro vão ser esses caras. Depois começa a banalizar para todo mundo. Aí o pessoal começa aí meio que equilibra o jogo, mas quem estiver preparado... sai na frente, sem dúvida, né? E isso também tem a ver, né? A gente fala muito aqui no Automotivamente, e vocês devem viver isso aí no dia a dia de vocês, né? A profissionalização de mão de obra do nosso setor, né? Porque hoje você vê... nós estamos falando aqui com o problema de concessionário com aftermarket, né? Mas nós temos um maior concorrente do varejo, né? E nosso, o que é? É a internet hoje, é Mercado Livre, é a venda online.
né? Que hoje qualquer um vai lá no mecânico, enquanto ele espera o orçamento, ele já foi lá. Já está consultando o valor Foi de lá peça, e já sabe no Mercado Livre quanto isso custa e que chega amanhã. O balconista, ele quer morrer quando acontece isso. E que é toda hora, né? O cara já chega no balcão do cara já com o celular, com o orçamento. Ele aqui sabe no Mercado Livre já tá o jogo tal. de pastilha e o par de disco. Ele já vem, tá aqui o preço. Tá aqui, você faz o mesmo preço, eu vou comprar na internet. Então... Agora, é claro, né? O mecânico raiz mesmo, eu se sou um mecânico desse, eu falo, sem problema, pode comprar. Para trocar o par de disco e o jogo de pastilha, custa R$800. Pronto. Acabou. Fechou. Mas então vai no Zezinho lá e troca, porra. O bom mecânico, ele não se submete a isso aí. O meu mecânico, inclusive, se eu fizer isso aí, ele me manda pro inferno. Eu falo, vai você pra lá. E você ainda tem um grande problema na internet, que é a falsificação. Sim. Quando você compra na internet, você não sabe o meio. Muitas vezes. Sei lá, você vê lá que... credenciada, né? Exatamente. Ou roubo de carga, que a gente vê. Assim, claro, né? É uma realidade, existe hoje muito do que é vendido de autopeças no mercado via Mercado Livre e os outros marketplaces, né? Sim. Mas o que acontece? Você, muitas vezes, tem o retrabalho da peça vem errada. Né? Muitas vezes o retrabalho... uma coisa que você... Vamos supor, você comprou numa autopeças, você troca rápido. Troca rápido. É ali, uma pela outra. Não você comprar na internet, você tem que mandar... Aí você manda... Muitas vezes não tem a aplicação certa. Depois tem que voltar... Isso quando e aí, se não vier errado de novo e der certo, você perdeu 4 dias, 3 dias. E o mecânico do teu carro muitas vezes desmontado na oficina, ocupando a vaga. E aí o cara, precisa tirar o carro daqui, que o cara tá perdendo serviço. Aí, exatamente. Sabe, então assim, a gente tem essas realidades, hoje são problemas do dia a dia de uma loja de varejo ou de um centro automotivo, de uma oficina mecânica, que essas sim são soluções que a gente tem que lutar para resolver imediatamente. Que esse é um problema que já é real. Então, a gente vende para muitos... a gente tem um sistema aqui de dropshippings. Então, legal. Vários e-commerce compram aqui da GIB, né? Então, a gente tem um sistema funcionando aqui. Ainda começou agora, esse ano, é uma novidade. A gente está se adaptando. Mas a gente vê o que sofre o dono de um pequeno e-commerce com garantia, com troca. Porque muitas vezes o que acontece? A peça vai para o destinatário. O destinatário abre e danifica a embalagem. Ele te devolve a peça. Com a embalagem danificada, muitas vezes a peça ele tentou aplicar e ele foi lá, ele deu uma retificada na ponta da pastilha, aquelas coisas, para tentar encaixar, não encaixou. Então ele te devolve a peça danificada. Aí você tem que acionar o Mercado Livre para ele te reembolsar o valor. O retrabalho é a pior coisa que existe. Então, muitas lojas hoje, clientes nossos, né? Que a gente pergunta, o cara tem uma loja de varejo, fala, você vende na internet? O cara fala, não. Né? Mas por quê? Eu não conheço, eu tenho medo desse retrabalho e tal, mas seja como for, a loja que quiser continuar, ela tem que ter um site e ela tem que vender no Mercado Livre. Sim, mesmo que ela não venda todo o portfólio de produtos. Mas ela vai escolher, presente lá. Ela vai escolher o portfólio que lhe interessa trabalhar. Você não precisa colocar 100% do estoque. Então, você pega aquilo que dá menos problema de troca e começa a trabalhar. Então, nós temos aqui, até o diretor colocou aqui para a gente, vocês devem conhecer esse programa, né? Então, esse programa é um desenvolvimento, loja legal. Ele é um treinamento de cerca de 90 dias desenvolvido pelo Sebrae, em parceria com 5 Peças, onde você, varejo, você solicita ao Sebrae da sua região, né? Da sua região, informações a respeito. E você fazendo parte disso aí, tem vários quesitos nesse treinamento, e um deles é a venda na internet, e a venda para marketplace, onde é uma empresa parceira nossa, inclusive, a VVS, que trabalha também em parceria com o Sebrae. Ela te oferece um treinamento gratuito, 100% gratuito. Loja legal, o lojista não paga nada para acertar. Né? Então, além de treinamentos como administrar o teu caixa, estoque, sugerir que você tenha um ERP para
para fazer um bom controle da sua loja, etc. Você, né? além de vários quesitos que tem, que a gente não vai gastar o tempo aqui do ouvinte falando, né, de todos os quesitos, são 90 e poucos dias de treinamento, uma parte pequena presencial e a grande maioria do tempo online. Então, você lojista que nos ouve, né, você treinar, você dono de loja, você pode treinar, fazer com que participe toda a tua equipe, quem você quiser. Então, aquele menino que tem vontade de crescer, de aprender, né, você deve incluí-lo no curso. E aí, no final, você tem uma certificação que você vai colocar na parede da tua loja como sendo uma loja diferente, sem gastar R$1. Exatamente. Então, voltando a falar em tecnologia, aquele varejo que ainda não vende na internet, ele vai receber um treinamento de um cara que vem do varejo. Veja bem, esse programa é feito para varejo de auto e de motopeças. E a VVS é um cara que é raiz do negócio. Ele era balconista da Castro, que é um dos grandes varejos e mais antigos de São Paulo. Ele trabalhou muitos anos no varejo, ele foi aprendendo aquilo e ele foi aprendendo internet com o conhecimento de autopeças. Então, o treinamento que ele te dá compreende você evitar uma série de dores de cabeça que você poderia ter. Então, desde foto, classificação, descrição do produto, etc. Ele vai te ensinar como fazer isso de uma maneira muito mais prática. Você vai economizar um caminho muito grande em usando essa parceria aí. Né? Poxa, então, isso é importante porque a gente vê muita gente falando, tá faltando profissional no mercado, tá faltando gente qualificada. E tem vários aqui, a gente falou no começo, né? A informação tá lá, precisa buscar. Exatamente. Então, o varejo... É isso aí, ó. Outro aqui, ó, Felipe, sem te cortar, esse aqui com certeza vocês conhecem, o IKEA, né? Então, isso aqui é o seguinte, eles criaram um teste, né? Então, você se inscreve, você pode ser balconista, ajudante de estoque, estoquista, seja o que for. Você trabalha numa loja, você já tem um conhecimento de autopeças ou de motopeças, você já conhece, você entra em contato com o IKEA, custa R$150. Caramba, e você vai fazer um teste. O teste é também online, mas não dá para colar. Já vou avisando já, não dá para colar. Né? O negócio é bem feito. E aí você faz esse teste. Custa R$150. Em você sendo aprovado, ok. Se você for reprovado, você pode estudar um pouco mais e refazer com aquele mesmo valor da inscrição inicial dos R$150. Duas vezes. Se não passar na primeira, você passa na segunda. E se não passar na segunda? Aí você perdeu a grana, vai estudar um pouco mais para fazer. Sim. Mas o que acontece? Quando você termina, você recebe um certificado que o IKEA faz no seu nome. Então, Felipe e tal, participou e foi aprovado. Que te certifica, aqui tem um teste, esse Valdemar é um funcionário nosso que fez, um dos que fez. Hoje a gente tem boa parte da nossa equipe. Que fez. Os nossos supervisores e gerentes, todos. E aí agora o pessoal de vendas, a gente está orientando para fazer. É claro que é opcional. Eu não posso obrigar que todos os nossos colaboradores façam, mas eu sugiro que façam para o bem deles. Sim. Não para continuidade na GIB. Porque amanhã ele pode sair daqui e esse certificado pode ser um aval para o currículo dele. Exatamente. Ele tem mais uma qualificação. Então, olha só, o Valdemar é um comprador nosso, né? Ele foi, se submeteu ao teste, é um comprador, quer dizer, ele conhece bastante de produto, foi certificado e recebeu aí. Então, ele foi o nosso cobaia. Foi o primeiro que fez e depois dele uma porrada. Então, eu indico, a gente recebeu aqui o Alexandre, que é o superintendente do IKEA, fez um episódio aqui, inclusive está à disposição, se vocês quiserem saber um pouco mais do IKEA, busquem o episódio, está aí no nosso portfólio da primeira temporada, se eu não me engano. Não me lembro se é a primeira, né, Jorge? Primeira temporada, está confirmado. Então, você tem lá o Alexandre Xavier, né? E aqui são as premiações que a gente tem, né? Então, a gente participa da pesquisa regional do Maiores e Melhores. Em 2022, nós ganhamos, ficamos em primeiro lugar como distribuidor regional. Quem vota é o varejo. A pesquisa é num universo grande de lojas, a Novo Meio faz, através de uma empresa certificada de pesquisa que avalia o trabalho deles. Então, nós ganhamos na região sudeste e esse ano de 2023 nós ficamos em segundo. Perdemos por um pentelhésimo para Jaú. Né? E para Barros também. A Barros também chegou perto como regional, né? Sim. E aí a gente é empresa amiga do varejo, também certificados
pelo Cinco Peças, que é a empresa... Isso por nós não furarmos a cadeia né? E vendemos só no canal do varejo. Bacana. Então, a gente hoje, para você ter uma ideia, no Sudeste também a gente é único. Olha só, no Sudeste a gente é a única empresa que ganhou porque o certificado. Então, caraca, é uma puta sacanagem, enfim. Mas cada um faz o que quer, né? Loja legal, a gente apoia. E IKEA, nós, inclusive, aqui da GB, nós somos certificados. O IKEA certifica desde a indústria, distribuição, varejo, reparação e também montadoras e suas concessionárias. Caramba, então, aqui, olha. Aqui nós toda a cadeia mesmo, né? Toda a cadeia. Nós somos recertificados agora em maio. Ó, venceu o nosso certificado. Sim, a cada 2 anos eles vêm, conferem, vem aqui um auditor deles, conferem. Inclusive é bacana para você se manter organizado, né? Porque verdade. A gente sabe, né, que a gente tem aquela tendência, você organiza tudo e de repente manter organizado você não consegue e vai se perdendo a organização ao longo dos anos, né? Verdade. Então, eu acho que a recertificação, que é bienal, cada vez, agora, essa aqui, de agora vale do dia 30 de maio de 23 até 30 de maio de 25. Legal. Aí eles virão novamente para fazer a verificação. Então, se tiver algum quesito que a gente esteja fora, eles te colocam lá, isso, você está em não conformidade, te dão um prazo para você ajustar, e aí eles vêm, verificam e te certificam novamente. Eu sugiro para todas as fábricas, para todo o nosso ecossistema, varejo, etc., que faça. Porque é diferente você entrar numa loja. Vou te dar um exemplo. A oficina do Antônio Fiola, que é o presidente do Sindirep. Ele tem 2 oficinas, inclusive aqui na Zona Norte de São Paulo. Legal. Ele é meu amigo pessoal. Então, ele tem uma oficina que se chama Dimas. É a oficina que ele está desde os 16 anos de idade dele. Hoje ele tem 50 e alguma coisa, o Fiola. Quer dizer, a vida inteira. Desde 16 anos de idade ele tem oficina. A história dele é linda e também está num episódio aqui do Automotivamente. Então, você que é da audiência do TorqueCast e quiser saber um pouco, você volta lá no nosso portfólio de episódios. Lá você vai achar, tem a história do Fiola, que é um putão, além de ser um cara meu amigo, assim, um cara fantástico, tem uma história de vida muito legal. A oficina dele, Felipe e Daniel, é uma oficina como qualquer outra. Só que se você entra na oficina dele, você fala, porra, é diferente. Como qualquer outra, tem carro amassado, tem para-choque desmontado e tal. Só que é uma oficina certificada IKEA. Então você vai na recepção, ele tem uma salinha de recepção com arzinho condicionado, água, café, banheiro masculino, banheiro feminino. Básico, né? Aí você entra para a oficina dele, pô, parede pintada de branco com a faixa azul da metade para baixo, tal, papá, né? Aí você vai lá na cabine de pintura do cara, você vê tudo fechado para não sair a tinta lá de dentro, né? E a estufa, e até tudo fechadinho e tal. E aí você olha o tipo de carro... Organizacional, né? Porque o IKEA ele não certifica, então descarte de peça, descarte de lubrificantes, tem toda uma metodologia que ele tem que atender para poder ter a certificação. Dá um padrão de excelência. Agora, assim, vocês são jovens ainda, né? Mas, porra, por exemplo, eu pego minhas filhas, né? Minhas filhas têm que levar um carro numa oficina, por exemplo, né? Eu me sinto muito à vontade quando elas vão numa oficina como a Dimas. Não porque é do Fiola, não porque ele é meu amigo. Porra, elas vão ser respeitadas, elas vão sentar no lugar, não vão ter que ficar expostas lá no meio de mecânico que fica olhando de rabo de olho se a saia está curta ou se a batata da perna está em dia. Né? Isso me incomoda muito. E nós sabemos, né, que hoje grande parte do público que leva o carro da oficina é mulher. Já foi aquele tempo, né, que o marido que levava o carro. Hoje a mulher trabalha, o marido trabalha e ela que leva seu carro lá, deixa e fala, Felipe, resolve isso aqui pra mim. Mas entende muito bem. Chega lá e fala, tem que fazer isso, aquilo. Aquilo eu já troquei. Raro. São entendidos, mas tem bastante. É raro, mas existem, né? Então, assim, esse crescimento do público feminino, que muitas vezes, né, quem nos ouve, principalmente da tua audiência, que eu sei que tem muito mecânico, né? Embora a gente não atenda, a gente quer bem desse profissional também, quer o bem dele, né? Então, assim, se ele tem uma oficina qualificada, limpa, organizada, ele vai atrair esse público feminino que normalmente traz um ticket melhor para a tua oficina.
Normalmente, é claro, tem a mulher que anda de carro velho? Claro que tem, mas a mulher normalmente anda com um carro bem mantido. Ela não quer um carro barulhento, sujo, desorganizado, amassado. Ela bate bastante normalmente, né? O que é bom, que é uma cliente potencial. Né? Se for igual a minha mulher, principalmente, a minha, uma vez cada 2 meses, ela tá lá no Fiola. Fiola adora, é cliente VIP, né? Então, mas você tem essa situação de poder atrair esse público que é um ticket médio maior para a sua oficina. Sim. Verdade. Né? E todo mundo ganha com isso. Com certeza. O setor fica valorizado. A mulher não se vê obrigada a levar o carro na concessionária. Você vê que mulher gosta do carro na garantia, porque ela própria leva para fazer a revisão. Exatamente. Ela gosta disso. Agora, se a gente tem uma rede de aftermarket qualificada, ela fica à vontade. E a hora que ela descobre a sua oficina, ela leva sempre lá, sem contar que ela indica para as amigas dela. É o melhor marketing, né? Exatamente. Boca a boca. É isso aí. É o marketing gratuito, né? Exatamente. Mas, agora, levando assim, né, para uma conversão aí de públicos, né? Que o nosso público é diferente do de vocês. Mas assim, esse exemplo que a gente está dando hoje aqui, né? De trazer um pessoal, trazer o TorqueCast para cá, para que junto com o Automotivamente, né, com o ATM, haja uma conversão de interesses, né, uma sinergia de interesses. Tá todo mundo no mesmo barco, né? Todo mundo no mesmo barco. Eu acho que a gente tem que lutar pelo bem da nossa comunidade, né? Pelo bem do nosso ecossistema, que é uma palavra tão falada hoje. E é verdade, o nosso ecossistema... Temos que ser unidos, né, Beirã? Porra, e outra coisa, o que se aprende, não só aqui, hoje nós estamos tendo um papo informal, mas se vocês olharem, né, os convidados que a gente traz no dia a dia... tem muita informação ali que o varejo precisa ter. E o de vocês, que é um podcast mais, eu diria que é mais para o público mecânico, embora faça sentido também para a loja. Inclusive, me permita fazer uma sugestão para vocês, né? Eu ouvi vários episódios de vocês e eu percebi que vocês estão saindo um pouco agora do público de automóvel, né? Estão falando, às vezes estão trazendo convidados, como por exemplo o irmão lá, o Willer, o nome dele, não é? Willer. O Willer é um barbeiro, né? É um barbeiro que ele é um consumidor. Ele tem um carro que fez uma manutenção grande lá, ele teve um acidente, e entre desgaste e acidente, o cara deve ter gasto uns 3 carros dele, mais ou menos, para fazer um, né? Era melhor ele vender para o desmanche e pegar outro. Mas o cara quis consertar o carro dele, e o TorqueCast convidou o Willer para fazer, então, uma entrevista super bacana. Mas, assim, essa ainda tinha a ver com o nosso setor. E tem alguns episódios que eu ouço que você não está falando com mecânico, com funileiro, né? Eu peguei ontem, eu estava ouvindo, como eu ia entrevistar... Eu ia entrevistar vocês, falei, deixa eu dar uma ouvida melhor para construir aí um roteiro de conversa, né? E eu vi que vocês entrevistaram os caras, a empresa H8... e a Funilaria e Pintura, né? E o H8 e uma outra marca que eles têm. Eles têm a H-Imports. H-Imports, que é uma oficina já mais antiga, e eles acabaram de comprar essa H8, que é uma oficina mais elitizada. São aqui na Zona Leste, né, de São Paulo, quer dizer, a Anália Franco é um bairro nobre. Então, eles têm um ticket médio de consumidor nessa H8 um pouco mais alto. Porra, eu achei que o episódio faz total sentido, porque eles falam, se a gente percebe que é gente do ramo, conta a história dele, quanto eles ralaram. Teve um deles lá que quebrou 3, 4 vezes na vida, um puta de um batalhador, né? Um abraço, Flávio. Olha, um abraço para ele também, muito legal a história dos caras. Os caras ssão sócios, né? São 2 sócios hoje. Né? E eu achei muito bacana a história e eu acho que isso contribui com oficinas que porventura ouçam. É uma história. Ele fala a linguagem do que eles vivem, de onde eles vieram, o que eles vivem. Quem assiste, o funileiro que assiste lá fala, pô, esse cara não tá falando besteira. É isso aí. Ele tá falando o que acontece mesmo no dia a dia. E serve até de um espelho, né, também. Porque às vezes o cara se vê numa condição, às vezes hoje não legal, ou que tá quebrando, isso tem que servir de motivação pro cara olhar e falar assim, pô, o cara quebrou 1, quebrou 2, quebrou 3. Se eu quebrar, e hoje é cara, bem sucedido. Exatamente. Exatamente a persistência é a alma do negócio. Assim como tem lojas, né? Que ainda não foi ao ar, o do Zé, né? Que é um mecânico mesmo, que ele trabalha só com alinhamento técnico.
E ele falou justamente das dificuldades de abrir uma oficina. E é novo, ele tem 20 e poucos anos. Ele falou, eu assistindo o podcast de vocês, para mim me dá motivação para continuar. Porque eu vejo tanta gente do ramo vindo, eu pego informação e compartilho com o pessoal. Fala, isso é legal. Eu falei, a ideia do podcast é essa, né? A gente levar a informação, incentivar quem tá, a pessoa se unir. Ele mandou uma mensagem na primeira temporada que me emocionou muito. Ele não estava ainda com a empresa dele, trabalhava numa outra empresa. E ele falou assim, cara, um dia... Assim, um dos trechos, né, da mensagem que ele mandou foi: um dia eu vou ter a minha empresa e um dia eu vou estar sendo entrevistado por vocês. E aí, elogiou. Ele era funcionário de alguma empresa, né? E agora ele veio como empresário. E agora ele veio com a empresa dele. Puta, que legal. Então, assim, realmente é motivador para inspirar. Inspirador, exatamente. É isso aí. Ele inspira pessoas e motiva a gente ainda mais a continuar o nosso projeto, porque é uma mensagem que ele me mandou, foi uma das mensagens, já vi outras pessoas que mandam mensagem pra gente, elogiando o nosso trabalho, falando, mas assim, mecânico, sabe? O pessoal falando que um dia queria ser entrevistado pela gente. É assim... Muito realizador, me emociona, né? É verdade. Porque a gente sabe todo o trabalho que dá, tudo que a gente falou agora aqui no começo, o quão dificultoso é, né? Manter uma estrutura de pé. Né? Não é fácil. Quanto o pessoal luta, né? No varejo também, muito varejo com essa dificuldade, né? De distribuidor furando cadeia e vendo o mecânico que seria o cliente dele indo comprar na distribuidora e indo comprar na loja dele só miudez e periféricos, né? Você vê essas dificuldades, Felipe e Daniel, que vocês estão passando para manter o TorqueCast de pé, né? Eu acho que assim é bom até que a nossa audiência, nós estamos misturando a audiência nesse dia aqui, que eventualmente até fornecedores nossos, né, que vejam a atitude que vocês têm, tenham acesso ao TorqueCast, né, que se puderem patrocinar, é assim, conheçam o produto e vejam que faz sentido a tua marca patrocinar um podcast como o deles. Você tem um canal direto com o aplicador. Porque no nosso caso aqui, ó, a H8 aí, ó. A H8 tá fazendo, como é que chama? Hércules? O Hércules e o Flávio. Olha lá, Hércules. E parabéns, vocês são patrocinadores do TorqueCast, né? Então, parabéns para vocês, muito legal. Então, voltando ao assunto, né? São jovens que estão tocando um projeto muito bacana de mídia. Já estão no ar há 1 ano e meio aí, já tem quantos episódios, vocês lembram, total? Chegaram sei lá, perto de 100. A gente está na segunda temporada com o 17º, entrou ontem. Mas a primeira foi... sei lá, tem uma porrada de episódios, né? Então, uns 40 episódios. Vocês têm mais ou menos a mesma quantidade que nossa, né? Então, para que isso pare de pé, eles precisam de apoio. Então, quem nos ouve aí, seja fabricante, fique à vontade para patrocinar o Torque. Exatamente. Né? E também, eles, paralelamente a isso, como falou aqui o Felipe tem a Racing Representações, ele trabalha... Qual é a região de trabalho tua, Felipe? É região sudeste, então eu trabalho com São Paulo capital, Alto Tietê, Vale do Paraíba, que é onde eu moro, São José dos Campos, Baixada Sul Fluminense, região Bragantina e sul de Minas. Mas não é muita coisa? Você consegue dar uma assistência? Não consigo dar em toda hora, em todo lugar. Você tem preposto alguma coisa assim? Não tenho. Não? Sozinho, fazendo tudo mesmo. Caraca. Aí você fala, filho, você subir e chupar cana ao mesmo tempo, né? Porque ainda tem que achar tempo para gravar, editar, fazer e ainda falar com todo mundo e vender. Que a Racing é o meu ganha-pão. Legal. Cara, parabéns, só que me permita aqui como um cara mais experiente, não mais velho, né? Te dar um conselho, né? Cara. Foca um pouco mais, cara. Foca um pouco mais. Eu acho que às vezes você tem uma região tão grande assim e fica difícil, você não consegue dar um atendimento pontual para os clientes que você atende, ou você às vezes passa na frente de uma loja, porque você está indo atender a outra num outro bairro ou algo do gênero, né? E você acaba não tendo produtividade. Ou então você tem que desenvolver... O meu foco maior é Vale do Paraíba.
Aí sim. Aí sim. Se for, você tem que ver onde é. E a minha opinião, né? O TorqueCast deve ficar focado no mercado de automotivo. E o teu pode ser com varejo, com distribuição, com mecânico. O teu pode ser com com fabricante. Sim, você sim. pode... Porque eu aqui, o nosso negócio é varejo. Né? O automotivamente, ele é focado no varejo. Então, e outra, eu não tenho patrocínio de ninguém aqui. A primeira temporada, e a gente ganha, às vezes, uma moto para sortear, né? Que no final do episódio. Mas fábrica nenhuma me patrocina. Isso a gente faz assim realmente por prazer e pela colaboração que a gente tem, né? Que a gente presta, o serviço que a gente presta para o nosso cliente. E isso, indiretamente, melhorou muito a nossa base de vendas. A gente praticamente... Traz um retorno, né? Cara, eu digo isso aqui abertamente para concorrente ouvir e copiar, literalmente copiar. Exatamente. Cara, a gente praticamente dobrou a base de clientes em um ano. Palavra de honra. Caramba. Tô falando isso aqui, sabe? Meu time está ouvindo. Uma vitrine, né? Meu time está ouvindo. Então, aqui não é algo que eu estou inventando. Né? A gente praticamente dobrou. A gente vende para quase 5 mil CNPJs diferentes dentro de um mês. Caramba. A gente nunca viu. Nosso recorde até então, há um ano e meio atrás, né? Antes da gente começar o projeto, era 2.400, 2.500. Assim, recorde era 2.500. Quando batia 2.500, era a nossa meta. Aí a gente começou com esse projeto, é claro que não é só isso, a gente foi formando novos vendedores, a gente está trabalhando muito ativamente com a AGB. A gente passou um período complicado no início da pandemia e essa recuperação, ela está trazendo o reflexo, está fazendo reflexo agora. Então, nós estamos colhendo os frutos de um trabalho grande que o podcast Automotivamente ajudou. Eu não sei te falar em quanto ele ajudou, porque vocês sabem melhor que ninguém que o retorno desse trabalho que nós fazemos aqui de mídia, ele é imensurável. Você não sabe. Você só sabe que tem retorno. Agora, quanto você não sabe. Então, eu não sei se eu dobrei minha base de clientes por conta do podcast. Claro que, eu penso que assim, ajudou. Mas esse dobro teve a ver com uma série de outros trabalhos. Então, voltando a falar de vocês, né, Felipe? Eu acho que se vocês, Daniel, se vocês focarem o trabalho, né, e eu faço votos que vocês consigam. Inclusive, eu vou usar dos meus relacionamentos até para tentar impulsionar vocês no sentido de indicar gente de qualidade para vocês entrevistarem. Bem como eu acho que tem alguns patrocinadores nossos aí, fornecedores da GIB, que possam se interessar aí em colaborar com vocês de alguma forma. Poxa, bacana. Se a gente puder, eu e o Jorge aqui, a gente vai poder... Sabe, a gente quer enriquecer o negócio de podcast e de comunicação que a gente está fazendo. Que no nosso ramo não tem tantos, né? A gente não vê aquele negócio. Tantos não, só tem outros ramos você vê um monte. Olha tem que absurdo. Praticamente. Se você olha, né? Eu sou um cara que tem um repertório grande nisso, eu estudo muito, porque velhinho, se não se atualizar, tá morto, cara. Né? Velhinho não tem jeito, não tem outro jeito. Então, eu tenho estudado muito de alguns anos para cá, tenho feito vários cursos. Hoje você tem a internet, você faz tudo online, porra, você poupa tempo de locomoção, facilita e você faz no teu tempo. Você não tem o tempo para começar e para terminar. Você pega uma brecha que você tem uma horinha aqui, eu vou pegar 40 minutinhos e fazer no meu tempo de trânsito, né? Como eu repito, aqui a gente vive em São Paulo, então, eu passo boa parte do meu tempo dentro do carro, visitando o cliente, a fábrica, etc., indo e voltando para minha casa. Eu ouço podcast o tempo todo. Hoje eu vim para cá, sabia que eu ia entrevistar vocês, vim ouvindo o TorqueCast e o episódio do Wilker. Do Barbeiro. Legal. Né? Falando do Ford Focus lá que ele bateu. Então, assim, eu estou na academia, eu estou ouvindo podcast. A minha mulher está com o saco cheio de mim, acho que qualquer hora ela vai me largar. Eu nunca mais ouvi música no meu carro. Eu sou compulsivo. Informação, né? Eu sou compulsivo. Aí quando ela entra, eu coloco um outro tipo de podcast, mas eu estou sempre ouvindo podcast. E normalmente é podcast de negócio. Legal. Né? Mas quando ela entra no carro, então eu pego, por exemplo... e vocês devem, eu faço aqui, inclusive, é um cara que era do nosso mercado, boa parte dos mais antigos aqui conhecem, Luciano Pires. Luciano Pires é um cara que tem o Café Brasil. É o podcast desde 2006. Esse cara era executivo de uma grande empresa multinacional de autopeças. Um dia ele cansou, mandou a empresa
para lá, né? Não, pediu a conta, saiu da empresa e foi escalar o Monte Everest. E num momento lá de revisão da vida dele... o famoso ano sabático, né? Que o cara tirou um período sabático, fez lá o Monte Everest, voltou e montou uma empresa. E hoje foi o primeiro podcast assim que eu tive conhecimento. Entre todos, não de autopeças. Legal. Ele fala de assuntos diversos, né? Um gênio. Assim, nem nós três aqui, nós não chegamos nem perto do cara. O cara é um gênio profissional, ele é publicitário de formação. E fora que é um cara que tem aptidão para falar, tem o dom da palavra. E visitem aí, quem quiser, inclusive, é o Café Brasil. Põe lá Café Brasil no Spotify. Vocês vão ter o prazer de ouvir o Luciano Pires, que é um cara que foi formado, foi forjado no nosso mercado. Legal. Então, voltando, eu sou um consumidor de podcast e sugiro para que você faça o mesmo, que vocês façam o mesmo, porque tem muita informação e você aproveita um tempo de ociosidade teu. Verdade. Você passa a ser mais produtivo. Né? Eu tenho, por exemplo, né, eu leio relativamente bem, também nessa fase minha de quase ter quebrado aí um tempo atrás. Você vê, com 43 anos, quase me fudi no início da pandemia, quase quebrei a empresa. Quase, foi foda. É uma história comprida para outro episódio, embora eu conte ela aqui, tem um episódio aí que eu conto a história, eu falo a real. O que aconteceu? Essas possibilidades que você vê com a leitura, com o conhecimento que você tem através desses cursos, transformaram a minha vida. Eu sou um outro cara hoje, eu sou um cara atualizado, a minha empresa é outra empresa. E aí eu comecei a entender o seguinte, eu leio um livro, tá? Mais um toque aí para você jovem que nos ouve. Eu leio um livro, então eu acabei de ler o livro, eu vou lá num aplicativo que se chama Resumo Cast. Não é aplicativo, é uma plataforma. Resumo Cast, é uma plataforma do Spotify. Caramba, que bacana. E você vai e tem o resumo de livro. Então eu vou lá, qual livro eu li? Tá? Eu li o livro X. Tá? Eu vou lá, busco, tem o livro X lá. São só podcasts de negócio. Isso é muito bom. Então, por exemplo, Sonho Grande, lá do Abílio Diniz, etc. Tal, lá do 3G, né, do Jorge Paulo Lima, lá e tal. Eu li o livro dele, chama Sonho Grande, o livro. Bom, inclusive recomendo. Puta livro legal. Aí eu fui ouvir o resumo cast do livro. É 20 minutos, mais ou menos, você no Spotify ouvindo. Eu tive uma série de insights que eu não tive lendo o livro. Olha só. Aí, cara, o que eu fiz? Passei a ser um ouvinte do Resumo Cast. E são coisas que você vai pegando e você aplica no seu dia a dia. Aplica no teu negócio. Isso que então, é importante. Sabe? Então, de novo, né, já indo para os finalmente, que o diretor já me deu uma chamada lá, que a gente já está estourando o tempo. Foi um episódio é pouco, né, para a gente conversar o tanto de assuntos que a gente teria aqui para levar. Tenho certeza que a gente poderia falar por mais 1 ou 2 horas tranquilo, né? Tranquilamente. Mas eu acho que fica aí dado o nosso recado. Eu realmente sou entusiasta do nosso setor, eu sou um cara muito... Inclusive, minhas filhas às vezes falam, pô, você é muito emocionado. Eu sou mesmo, cara, eu só sei fazer essa porra aqui. Eu falo a mesma coisa. Se der pau aqui, cara, velhinho do jeito que eu tô, não arrumo emprego não, cara. 43 anos é uma vida, né, Verão? 43 anos de empresa, cara, sabe? Não é só isso, né? Quantas pessoas dependem hoje da GIB? 250 direto, fora os indiretos, né? Entendeu? É muita 250 gente hoje que... não pessoas, famílias. Famílias, exatamente. São 250 Então é uma famílias, responsabilidade grande e eu acho que para a gente fazer frente a esses desafios que nós estamos enfrentando, né, saibam que uma grande empresa, ela foi uma pequena empresa lá atrás. Verdade. Uma grande empresa ela foi uma pequena empresa que não desistiu. Põe isso na tua cabeça. Então, quando você tiver com problema aí na tua loja ou na tua oficina, sei lá, insistam. Você vê o que esses rapazes aqui estão fazendo com o TorqueCast. É duro para eles, a vida não está fácil, mas eles estão fazendo algo que, assim, eles vão deixar um legado no mercado de autopeças. E eu acho que da forma que a gente puder ajudar, seja simplesmente com a sua audiência, com o like lá no canal deles, pessoal, compartilhando, levando a informação para mais pessoas gente. do setor, compartilhando tudo que a gente está falando aqui, né? Eu acho que realmente a gente cria uma atmosfera de time, de tribo, de comunidade, de ecossistema e por aí vai. Tá? Então, até a gente estava falando do Congresso do Mecânico, o tanto de pessoas que... Eu andando lá, conhecendo o evento, tudo, que hoje eu estou na NTN, né? Rolamentos. A gente estava fazendo belíssima empresa, por sinal. Uma empresa sensacional que está vindo
pro mercado do aftermarket agora com peso, né? E a gente estava analisando o mercado lá, o evento, né? Que a gente vê a possibilidade de participar futuramente ou não. E tantas de gente que parava e falava, acompanha o TorqueCast, acompanha o TorqueCast. É muito legal. Pessoas que eu nem conhecia. Muito legal. Eu falei, isso é legal. Isso é legal, senão que né? a informação tá chegando, né? Eu acho que essa é a retribuição, tá né? chegando, Que assim, né? massageia o ego da gente e fala, porra, tá valendo para alguma coisa todo esse esforço. Exatamente. Né? É isso que eu falo. Às vezes, quando a gente parou, minha esposa falou assim... Que é o irmão dela, né? Que fazia comigo. Sim. E aí, a gente numa reunião lá, ela chorou. Ela falou assim, pô, vocês têm que... Se ele vai sair, acho que você também tem que parar. Eu falei assim, não tem que parar. E ele mesmo falou, não tem que parar. Porque tem muita gente que acompanha e que gosta. Tem muita informação para vocês levarem ainda para o pessoal. Então, não faça. Não acabe. Continue. Porque o trabalho que vocês estão fazendo... Está contribuindo para o mercado. É isso então, aí. Parabéns de novo. Gente, Obrigado, acho que agora vamos indo para o finalmente. Você quer deixar algum recado final? Vocês querem... Acompanhem o ATM, acompanhem o TorqueCast, né? Se inscrevam. Acompanhem nossas redes sociais também, né? Porque tem bastante coisa lá, sempre vários cortes. Sempre. Mas TikTok, é isso. Vamos espalhar. Plataformas que a gente Vamos espalhar essas informações. Acho que é legal, contribui para o mercado. E precisa, né? A gente precisa disso, se fortalecer. Muito. Toda a nossa célula aí do mercado automotivo precisa disso, né? É isso aí. Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês. Sei que vocês te agradece, viu, Beran? Obrigado. Interior, é isso, cara. Foi um prazer receber vocês. Eu espero que para você aí, ouvinte, tenha colaborado aí pro conhecimento de vocês. Aí a gente agradece muito o tempo de vocês. Acabou ficando um episódio longo. Mas a gente vai marcar uma próxima ocasião daqui a um tempo, quando a gente tiver com mais sucesso aí em ambos os podcasts, a gente marca mais um numa outra temporada aí para a gente continuar esse papo, exatamente. Que tava muito gostoso. Muito legal. E muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Imagina, Beran. Valeu. A gente que agradece. Obrigado. Gente, fiquem bem e valeu. Até mais. Obrigado. Valeu.